Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito, queridos irmãos do canal do YouTube que me seguem também. Muito boa tarde, nós estamos começando a semana, segunda-feira, e eu quero desejar a você uma semana vitoriosa, uma semana plena, uma semana de vitórias, amém? Queridos, eu estava lendo 2 Coríntios, capítulo 4, e Paulo diz ali que, embora o seu homem exterior se corrompa, o seu homem interior se renova. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? O homem interior, o homem exterior, como é que é isso, pastor? Olha, nós somos formados por corpo, alma e espírito, ou seja, nós somos tricotomos, né? Tricotomistas. Nós cremos que o corpo é essa parte física que nós vemos, que nós tocamos, né, palpável, e a parte invisível, que é a alma e o espírito, estão dentro de nós, né? E ele diz ainda que ele procura não atentar para as circunstâncias, ou seja, para aquilo que o corpo físico interage, para as coisas que o corpo físico apalpa, né, e sente, percebe, né? Mas que ele se liga justamente nas coisas do homem interior, ou seja, aquilo que está dentro do corpo físico, né, que é a alma e o espírito do homem. Na declaração de Paulo, nesse contexto, ou nesse texto, melhor dizendo, eu entendi que a sua força para vencer neste mundo vem do homem interior, né? Pois é ele que, quando está ligado, e tem toda a possibilidade para isso, nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito Santo, ele se renova todos os dias, né? Nós sabemos que o corpo físico, as coisas físicas, elas definham, elas envelhecem, elas embotam, né? Significa também que a alegria, a disposição, a coragem, né, que nós precisamos, precisa vir de uma outra fonte, né? E essa outra fonte é justamente o seu homem interior, que é sustentado, segundo Paulo, pela palavra de Deus, né, pelos princípios santos do Senhor, pelas informações do Espírito Santo, que coloca raízes no coração e na alma do homem, né? Já o homem exterior, como eu falei, ele sempre se corrompe, né? Em outras palavras, é o tipo de corpo que não aguenta a pressão nem do mundo espiritual e nem do mundo físico, e ele acaba, né, se desanimando das coisas, né? Ele desiste facilmente da esperança de ver as situações mudarem, ele se entrega ao desgaste, à tristeza, ao cansaço, diante das lutas que enfrenta, né? Nós vemos hoje uma grande quantidade de pessoas assim. Então aqui está o grande segredo para nós vencermos os desafios da vida e essa realidade, né? É preciso que nós escolhamos viver o nosso dia a dia não pelo nosso homem exterior, mas pelo homem interior, que é e pode ser revestido pela palavra de Deus, pelo ensino, pela orientação do Espírito Santo. Então esta é a verdadeira fé em Deus, né, irmãos? Nós devemos nos posicionar diante do que enfrentamos com a certeza de que as promessas de Deus na nossa vida são eternas e valem, porque Deus é fiel, né? Então o texto de Paulo ainda nos lembra que tudo nesse mundo passa, né? Nada é para sempre. A Bíblia diz que tudo passa menos a palavra de Deus. Então, por isso eu declaro por fé que toda luta passa, né? É passageira. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, irmãos? Então, nesse contexto, o meu raciocínio, né, ele sempre voa alto, e eu não sei porque eu lembrei desse instrumento chamado giroscópio, né? Eu até falei nesse instrumento ontem na mensagem, na pregação na minha igreja, durante a noite, eu falei dele, né? Giroscópio é um dispositivo que tem na sua construção um eixo de rotação, né? E que mantém sempre a mesma direção, independente das forças que possam perturbá-lo, né? Seja qual for a direção do veículo que ele está conduzindo, ele mantém o veículo na mesma direção, né? Então, fazendo um paralelo,
talvez alguém nem concorde, né? Mas seria mais ou menos o homem interior e o homem exterior, né? O exterior sempre tem forças, né, que vão orbitar à sua volta e que vão perturbá-lo e que vão desestabilizá-lo, né? O eixo interior, ao contrário, né, e o disco preso nele, são justamente as figuras do Espírito Santo, né, e do Espírito do homem, né, que é governado pelo Espírito Santo, né, orientado pelo Espírito Santo. Nós sabemos, amados, os convites desse mundo são sedutores, né? E eles tentam o tempo todo desviar a nossa atenção, nos tirar da rota, nos impedir de escutar as orientações do Espírito Santo, né? O adversário, ele sempre trabalha para enfraquecer nossa sensibilidade à orientação do Espírito Santo, quer sejamos adolescentes, sejamos jovens, adultos, né? Homens ou mulheres maduros, não importa. Ou seja, ele vai tentar sempre nos tirar do eixo, né? Vai tentar sempre nos tirar da rota, dos objetivos espirituais de Deus para a nossa vida. Essa é a verdade, né? Então, o papel do Espírito Santo, ele é essencial em todas as épocas, em todos os momentos da nossa vida. Quando nós permitimos que o Espírito Santo encha ou nos complete, né, de informações, de princípios, de planos, de conhecimentos, né, e ele nos dá discernimento e orientação, ele vai justamente vivificar esse homem interior, né? Nossa alma é vivificada, nosso espírito é vivificado em primeiro lugar, né? E nos orienta e nos dá vida eterna, né? Nos leva à vida eterna. E eu pensei, é como o giroscópio, né? Ele mantém firme a direção do homem interior. O Espírito Santo mantém firme a direção do homem interior. Ele preserva os seus objetivos, a atenção, ele corrige rotas e ele dá excelência nas interações do homem de um modo geral, né? Então nós vemos que, como resultado disso, há uma diferença muito grande, né, em nossa alma. Nós vamos nos sentir fortalecidos, plenos de paz, de alegria. Nós teremos força, capacitação, né, sustentação espiritual, que por sua vez vão aumentar a nossa capacidade natural. Ou seja, o nosso homem exterior vai se sentir bem, né? Quando nós estamos bem internamente, nós nos sentimos bem também fisicamente, né? E somos capazes de realizar mais do que realizaríamos, né, por conta própria, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma atuação do Espírito Santo. Jesus uma vez disse que sem ele nós não conseguiríamos fazer nada, nós não podemos fazer nada. Então, ansiamos por nos tornarmos mais santos, mais sensíveis, né? Quando nós damos ouvidos, né, à voz do Espírito Santo. Nós somos levados a ler mais a palavra, somos levados a orar mais, né? Olha, o caminho para a vida eterna não é plano, né? Ele possui muitos empecilhos e forças intimidadoras ao nosso derredor. Por isso nós precisamos ter, amados, compreensão e discernimento espiritual cada vez maior para que nós alcancemos os nossos objetivos e o objetivo final, que é a vida eterna, né? E nós sabemos que Satanás, ele é uma oposição constante, né? Ele nunca cessa de podar, de tapar os nossos ouvidos à orientação do Espírito Santo, e nós sabemos que é essencial que nós tenhamos os nossos ouvidos abertos para o Senhor, né? Então ele não é, eu quero dizer isso de uma forma, eu usei o giroscópio como figura, mas o Espírito Santo não é um aparelho, né? Não é uma coisa qualquer, não é um objeto, ele é uma pessoa que interage com o nosso homem interior, interage com a nossa alma, com o nosso espírito em primeiro lugar, ele vivifica o nosso espírito e através do nosso espírito ele se comunica com a nossa alma, né? Então nós não podemos rejeitar, nós não podemos desprezar, nem sufocar, ou pensar que nós podemos sufocar os sussurros do Espírito Santo. Sabe quando existe aqueles momentos que você diz assim, tem uma coisa me falando para mim não ir lá? Não é uma coisa, é justamente o Espírito Santo, é a voz do Espírito Santo, te preservando, te livrando, te protegendo, né?
te informando, talvez de forma que você humanamente não entenda, mas sempre ele vai nos levar a um caminho reto, né? Um caminho de segurança. Mesmo assim, né, no tocante ao aproveitamento desses sussurros e bênçãos que flui dele, geralmente nós vivemos muito aquém, né, dos privilégios que ele nos dá, né? Então, amados, nessa segunda-feira, esperando que todos entendam a importante necessidade de saber e decidir quem deve dirigir a sua vida, conduzir, orientar o teu homem exterior, eu faço um apelo: fique atento, firme, porque o que vai prevalecer sobre o que você enfrentará, sem se desviar, será o giroscópio da alma, como diz o profeta Isaías 30, ele diz lá: os seus ouvidos ouvirão, né, uma voz por trás de vocês que dirá o caminho pelo qual devo andar, né? Então, se você enxergar as coisas através dela, conseguirá forças sempre para seguir em frente e terá muitas vitórias na sua vida. Amém, queridos? Então, que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te capacite, que Deus acenda em você a capacidade de ouvir a sua voz, né, de estar dentro desse giroscópio, orientado por esse giroscópio espiritual, que é o Espírito Santo de Deus como figura, né? Que Deus fique com você. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Olha, dá o seu like aí no canal do YouTube, compartilhe essa mensagem, se inscreva nesse canal, né? Isso é muito importante. Amém? Um grande beijo no teu coração, amados. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus.